conduzir o trabalho, mas a participação seria desejável se todos participassem. Todos podem participar, interagir, acrescentar a luz que Deus derramou sobre cada um. E o estudo é esse aí, os enganos sutis de Satanás, tá? O grande inimigo da verdade. Vivemos nos dias finais da história da Terra mais uma vez. Nós queremos aqui dizer que são dias. Quem sabe? Fica à vontade. Vivemos em dias que a cada dia aparece uma nova doutrina. Doutrinas estranhas têm aparecido e Cristo tem uma sã doutrina. E nós queremos viver à altura dessa sã doutrina. E a sã doutrina, ela sempre incomodou e ela vai incomodar. A Bíblia fala da doutrina de Cristo, não fala das doutrinas de Cristo, fala da doutrina de Cristo. A doutrina de Cristo ela tem uma base. E a base da doutrina de Cristo é o amor. Satanás vai fazer tudo para confundir a doutrina de Cristo com suas falsas doutrinas. Existem muitos sutis enganos, coisa que parece verdade, mas não é. Provérbio 14:12 diz: a caminho para o homem parece direito. Há apresentações de pessoas que se dizem mensageiros de Deus, que as pessoas observam, praticamente não vê defeito na mensagem. Mas muitas das vezes tem por trás uma subtileza terrível que, se possível, enganaria os próprios eleitos. Nós não somos chamados a abraçar mentiras, subtilezas. Mas também nós não somos chamados para rejeitar verdades. Nós temos que abraçar o que tem que ser abraçado. A verdade, unicamente a verdade. Porque só ela liberta. Não existe outra coisa que venha libertar a cada um de nós para a salvação. Só a verdade liberta. João 8:32 é claro, né? É através do conhecimento da verdade que cada um de nós seremos libertos. João 17:17: santifica-os na verdade, porque a tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é o próprio Cristo. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era. Então a palavra de Deus equivale a Deus. A palavra que um homem fala equivale àquele homem. Satanás entrará em campo nesses últimos dias,
de forma como nunca ele entrou antes. E nós só temos uma segurança. A nossa segurança está na Bíblia. Jesus Cristo disse em João 5,39: examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna. A vida eterna está aí, em examinar as Escrituras. Quem quiser a vida eterna tem que começar pelos exames das Escrituras. Examinar é uma coisa bem detalhada, não é de qualquer jeito. Ler, simplesmente passei por cima da letra. Não, a letra mata. As palavras das Escrituras são espírito, são vida. Só pode ter vida eterna quem examina as Escrituras como espírito e como vida. João 17, como nós falamos, a palavra de Deus é a verdade. Mas o próprio Deus, quando se fez homem, ele disse: eu sou o caminho e a verdade e a vida. A Bíblia testifica de Jesus Cristo. Na meditação matinal, eu recebi esse poder na página 101. Jesus queria dizer o que exatamente quando ele se examinar as Escrituras? Porque isso ele recomendou que seus discípulos examinassem. Então, na verdade, o que ele quer dizer? O que significa examinar? Examinar as Escrituras significa comparar uma passagem com outras passagens. Olha como é que se lê a Bíblia. A palavra de Deus é assim: como lês? Comparar coisas espirituais com coisas espirituais. É isso o significado de examinar. Eu vou ler a Bíblia um pouco aqui, um pouco acolá, comparando passagem com passagem, texto com texto, e aí as subtilezas de Satanás serão desmistificadas. Isaías 8, versículo 20, diz que a lei e o testemunho. Quem não falar de acordo com a lei e o testemunho é porque ele não tem verdade. E nós queremos andar na verdade. Nós queremos nos consolidar na verdade. Por quê? Porque a verdade é que é o selo do Deus vivo. O sábado, na verdade, é um sinal. Mas o selo do Deus vivo é a consolidação em toda verdade. E nós só poderemos chegar em toda a verdade examinando a Escritura, comparando um pouco aqui e um pouco ali. Coisas espirituais com espirituais, passagens com passagens bíblicas. Senhor? Tem dois assuntos que está comentar aqui. Contigo, do que está falando aí dos irmãos. Um é daquele que fala que a gente morreu na cruz do cavalo, então foi excluído o 10 mandamentos, né? Aí, como está falando que é examinar a Escritura, né? Para ter a vida eterna. Então, é para você entender que existe duas leis, a moral e a cerimonial, você tem que entender o trabalho do serviço do santuário. Então, você entender a primeira e a segunda. Um fala que é do Velho Testamento e a outra fala que é do Novo Testamento. E nós vemos aqui, nós sabemos que é só uma só. Né? Então, seja. O microfone aí está indo. A respeito do sábado, muitas pessoas hoje, de alguns igrejas, falam que Cristo morreu e essa lei ela foi abolida.
nós sabemos que elas não estão bonitas. Porque se você falar para ele, você mata, não, é pecado, você rouba também não, você adultera também não. Ou seja, é só o sábado que fica de fora. Exatamente, o sábado é que revela o seu caráter, o caráter de Cristo que revela através do sábado, que ele é o próprio sábado, tá vendo? Na verdade, a lei de Deus ela será atacada de todas as formas. Né? E quais são os textos que esse pessoal gosta? Os textos do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, quando Cristo chamou ele para o ministério, então assim, Cristo já estava no céu, então Paulo continuou, mas só que as leis dos judeus não queriam ainda ter aquele mesmo lei ritual de sacrifício, só que Cristo já tinha morrido, né? Então não necessitava mais fazer sacrifício, que era através do sangue, porque Cristo já tinha morrido por nós. Esse foi o motivo, né? E Paulo muitas vezes brigava, tinha disputa mais dos discípulos para isso. Falar isso aí, como a captação dele é boa, só levanta assim, coloca perto e dá para captar. Em conselhos aos pais, aos professores e estudantes na página 437, na conformidade com os textos anteriores, comparando com eles, porque são espirituais, de acordo com a orientação, uma passagem da Escritura, ela se demonstrará a chave para descerrar outras passagens. Ou seja, muitas passagens não são compreendidas, mas com passagens que você compreende, ao comparar com essas passagens não compreendidas, ela será descerrada. Ela será compreendida. E por esse modo, deita-se luz sobre o oculto, que você não entendia, que estava escondido, mas que agora é revelado. Esse texto que muitas vezes não é compreendido, ao deitar-se luz sobre ele é compreendido sobre o oculto sentido da palavra. Muitas vezes você se surpreende, mas como eu não entendi isso aqui tão simples? Até então era um mistério e de repente passou a ser tão simples. Após fazer as comparações de textos com textos, a Bíblia, ela começa do Gênesis e termina em Apocalipse. Jesus havia dito para os seus discípulos que essa palavra testificava dele. Quando ele disse isso, a palavra não terminava ainda em Apocalipse, a palavra terminava em Malaquias. E são elas mesmas que de mim testificam. Então ele estava se referindo com clareza de que o Antigo Testamento se referia dele próprio. Hoje o inimigo usa de subtileza para com as pessoas, para com as igrejas, para com as organizações, de que o Deus do Antigo Testamento era outro. Onde João diz, no capítulo 1, versículo 3 do próprio livro que leva o seu nome: sem ele nada foi feito, se fez. Tudo foi feito por ele. Quando nós vamos lá para o Gênesis, capítulo 1, versículo 1, no princípio criou Deus os céus e a Quando vamos para o Novo Testamento, quem criou os céus e a terra foi Cristo.
Porque o Pai ele se manifesta em Cristo. E como a gente deve examinar passagem por passagem, coisa espiritual por coisa espiritual? Começa por onde? O correto é você começar por onde a palavra começa. Por onde ela começa? Por Moisés, por Gênesis. Depois de você examinar o Gênesis, Êxodo. Depois, aí os livros de Moisés ali. Quando diz Moisés, ela citou ali os 5 primeiros livros, até Deuteronômio. Começa por esses 5 livros. Jó também foi de Moisés. Né? E depois vai pelos demais profetas. Pelos demais livros escritos por outros homens de Deus. E esses livros, todos eles, sejam começando por Moisés e pelos demais profetas, todos eles explicavam e explicam acerca de Jesus Cristo, o que se acha dele escrito ali. Se nós começarmos a examinar a partir de hoje as Escrituras, olhando por esse prisma, de que em toda folha que você vai folhear na palavra de Deus, seja em Moisés, seja em outro profeta, você vai encontrar ali testemunhos vivos de Jesus Cristo. Por exemplo, apareceu-lhe o anjo do Senhor no meio da sarça. Está testemunhando de quem? E ele já havia testificado ali. Quando você vê a Bíblia no Antigo Testamento falando do anjo do Senhor, o anjo do Senhor, o anjo do Senhor, olha esse anjo do Senhor aqui. Parece em vários locais. Vários locais. Cristo. Então devemos começar a examinar as Escrituras, observando esses detalhes. Senão Jesus não teria dito, elas testificam de mim. E poderia ter dito, ela testifica do meu Pai. É claro que testifica do Pai. Mas tudo tem que ser por meio de Cristo. Quem quiser honrar o Pai, que honre primeiro o Cristo. Ninguém vem ao Pai senão. Ele não disse ninguém vai, ele disse ninguém vem. Esse vem tem um significado mais profundo. Então vamos lá. De acordo com a página 437, Conselhos aos pais, professores e estudantes, comparando-se os vários textos, um pouco aqui, um pouco ali, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais, que se tratam do mesmo assunto, agora nós vamos compreender. Há pessoas que fazem uma salada, quando vai pregar um sermão, toca num assunto aqui, mistura para lá, vira, vai terminar em outra coisa, não tem nada a ver. Considerando-lhes o conteúdo de todos os lados, a verdadeira significação das Escrituras se torna evidente. Ela se tornará evidente. E toda a verdade é acompanhada com evidências. Então já deu para perceber que ao ser considerado o conteúdo de todas as passagens examinadas e comparadas, significa
ou examinar as Escrituras. E essa significação das Escrituras agora se tornará evidente. Ninguém vai nos enganar e não precisa ninguém nos ensinar mais, porque aí é Cristo que nos ensinou. Então, quando a coisa se torna evidente, desapareceu qualquer sombra de dúvida, irmãos. Não fica mais dúvidas. Eu tenho dúvida, isso aqui. Não. Quando se torna evidente, desaparece toda sombra de dúvida no assunto que vocês andam. As dúvidas sempre vão ter, mas é necessário para você crescer. Mas o cristão genuíno, ele não vai permanecer na dúvida. Porque ele sabe que o que está revelado é para você e para os seus filhos. Se não foi revelado, não adianta estar alimentando mais dúvida. Não foi revelado, então é só Deus que pertence. Porque a coisa funciona assim, ó. É mandamento sobre mandamento. Um mandamento não vai contrariar outro mandamento. Um mandamento nos leva a outro mandamento. Um texto, na compreensão correta, tem que ser levado a outro texto no mesmo tema, no mesmo assunto. São regras sobre regra. E essa é uma regra simples. De começar por Moisés, examinando texto com texto, profeta com profeta, porque o espírito dos profetas está sujeito aos profetas. Além de ser mandamento sobre mandamento e regra sobre regra, um pouco aqui em Gênesis, um pouco acolá em Apocalipse, um pouco ali em Malaquias, um pouco ali em Isaías, e assim a verdadeira compreensão das Escrituras será compreendida ao ser verdadeiramente examinado. Estou lembrando aqui da parte, duas partes que a gente ficou, que foi preciso estar examinando a Escritura com a Escritura, né? A parte de João, quando a gente pensava que era o dragão que tinha se levantado na areia, né? E a outra parte é que o Senhor Jesus disse para o ladrão, né? Aquelas duas partes, baixa lá também. Então é mais longe, né? Então aquela parte lá, aí muita gente ficava caçando. Quem foi que levantou na areia? Foi o dragão ou foi João? Né? Aí foi preciso a gente comparar a Escritura com a Escritura, até achar qual a Escritura que ficou um senso mais apurado, né? Até que foi descoberto lá. Quem ficou em pé foi João. E a parte de Jesus, aí muitos ficam bolando. Mas diz que o ladrão já foi para o céu logo, né? Então, quando a gente vai examinar Escritura com Escritura, vai chegando uma que o escritor teve um senso mais apurado, colocou uma palavra original lá, né? Em verdade, te digo hoje. E uma boa parte da Escritura deixa o povo baralhado, achando que o ladrão subiu para o céu, foi logo, por causa de uma pequena sigla, né? Então, como diz aí, quando a gente vai bater regra sobre regra, então chega-se um consenso fiel que a Escritura é realmente original. É só procurar comparar a Escritura com a Escritura. Exatamente. Então, são essas subtilezas que Satanás usa. E aqueles que não estão se preparando e não estão usando as regras e os mandamentos para comparar texto com texto, um pouco aqui, um pouco ali, não vão entender. Aquilo que o pastor, o dirigente disser para ele é o que vai permanecer sempre. E devemos examinar a Escritura por nós mesmos. Se nós deixarmos, ou melhor, se deixarmos de examinar as Escrituras por nós mesmos, olha o que vai acontecer.
para sabermos o que é a verdade, então, se nós formos desencaminhados, porque acreditamos no que os outros disseram e não examinamos por nós mesmos, ao sermos desencaminhados, nós seremos responsáveis por isso. Tem um monte de gente que Satanás está usando para nos desencaminhar. E se nós formos desencaminhados, é culpa nossa por não ter examinado por nós, não ter conferido aquilo que nos passava. E nós mesmos vamos ser responsabilizados por essas atitudes que nós tomamos ou deixamos de tomar, porque deveríamos tomar uma atitude de examinar a Escritura por nós mesmos. Teve uma dúvida, procura um mais experiente e procura pessoas que buscam a compreensão da palavra e que ele vai levar as regras e os mandamentos que a Bíblia diz para nós fazermos, começando por Moisés. Então seja a nossa fé confirmada pela palavra de Deus. Não é o que diz a palavra de Deus, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então que essa fé seja confirmada assim. Não, mas o pastor me disse. Não interessa o que o pastor me disse. Se o que o pastor me disse é verdade, eu tenho que confirmar essa minha fé, não com o que o pastor disse, mas o que a palavra de Deus confirma. Só assim nós não vamos ser desencaminhados. Deveríamos fazer isso. Deveríamos fazer isso. Lá, pregação, mas para chegar em casa ia passar ali para ver se realmente Eu quero conferir com meus olhos. Rapaz, o cara é um cara estudioso, ele é um cara formado, é um cara bem equilibrado, mas mesmo que seja, não confie 100% na salvação em homens. Salvação é confiada unicamente em Cristo. Não tem outro nome debaixo do céu que importa que nós sejamos salvos. Só tem um nome. E ele disse assim: é as Escrituras que testificam de mim. Então nós temos que recorrer à palavra que testifica daquele que é o único que nos pode salvar. Então a nossa fé tem que estar confirmada na palavra de Deus. O Senhor não exige de ninguém que nós creiamos em alguma coisa sem nos mostrar na sua palavra, porque a nossa fé Ele quer que nós creiamos na sua palavra. Então Ele não exige, nunca exige de nós que nós venhamos crer em alguma coisa sem nos dar suficientes provas, e essas provas Ele dá na sua palavra. O fundamento da nossa fé está na palavra de Deus. Ele não exige de nós algo, nada que não esteja fundamentado no fundamento que Ele estabeleceu, que é a sua santa palavra. Quando Ele exige de nós alguma coisa, para que nós venhamos a estar crendo em alguma coisa, é no fundamento que Ele estabeleceu. A fé única que salva, essa fé que opera, é a fé na palavra de Deus. Amém. Ah, mas meu pai me disse assim. E quem é teu pai e quem é meu pai? O que ele disse está fundamentado aonde? Ah, mas meu avô me ensinou assim. Quem é teu avô, quem é meu avô? Qual é o fundamento que eles andavam? Se era a palavra de Deus, então vá lá e confirme. É meu avô, é meu pai, mas eu vou confirmar. Está confirmado aonde? É na palavra de Deus? Então agora eu me curvo. Agora tem, por outro lado, aqueles que querem sempre duvidar, né? A palavra de Deus está clara, está estampada, é evidente,
Mas sempre tem aqueles que não acreditam. Rapaz, eu não creio assim. Está vendo a palavra dizendo que é assim, mas eu não creio assim. E quer que os outros sejam ainda influenciados por eu não creio assim. Por isso nós temos que ter um fundamento firme. Fulano tal está bem ali, para aqui dizer assim, olha, lembra-te do dia de sábado. Rapaz, eu não creio que isso aqui é para o nosso dia, não. E vem o outro bem ali e acredita. Sendo que o fundamento é a palavra de Deus. E a palavra de Deus está fundamentada dizendo para lembrar do dia de sábado para ser santificado. Então, se quiserem duvidar, vão de encontrar sempre oportunidade para duvidar. Ao passo que os que desejam realmente conhecer a verdade encontrarão abundantes provas em que basear a sua fé, que essas provas como basear a sua fé, é a própria palavra de Deus, o fundamento de todo o cristianismo. Amém. Amém. Mas sempre tem as duas faces. Os que acreditam e os que duvidam. E quem precisa ser reconhecida? É a palavra de Deus. O povo de Deus perece porque eles faltam conhecimento. O povo se esqueceram de Deus. O povo perdeu o conhecimento da palavra de Deus. Portanto, a palavra de Deus não precisa ser conhecida, não. Ela precisa ser reconhecida. E não só reconhecida e obedecida, porque o professo cristão, aqueles que têm grande conhecimento, muitas das vezes não vivem o conhecimento que têm. Não obedecem. A palavra de Deus, conhecida e reconhecida e não obedecida, para ela é zero. Conhecimento não vale nada se não for acompanhado com prática. Então, a autoridade que deve ser reconhecida, que está acima de toda legislação humana, toda legislação humana. O que significa isso? O que significa legislação humana? Homens que fazem as leis estão enquadrados nessa legislação humana. As leis feitas por esses homens nessa legislação humana são leis reconhecidas pelas nações, pelos países, pelas cidades, pelo povo. Mas a Bíblia, que é a autoridade que está acima de toda a legislação deles, não está sendo reconhecida. A autoridade do homem é reconhecida e a de Deus não é. Até inclui também não só lei, mas também costume, né? Exatamente. Cultura, costume, isso. O assim diz o Senhor. O que significa isso? O fundamento que é a palavra de Deus. Não deve ser posto de lado. O que significa dizer? Se o Senhor diz uma coisa, o que o Senhor diz está acima do que qualquer homem diga. Mesmo que seja por meio de leis. Esse assim diz o Senhor não deve ser colocado de banda, de lado, por um assim diz a igreja.
como assim diz o Estado. Olha o problema que nós vamos arrumar. Se você quiser viver esse texto aí, olha o problema que você vai arrumar. Quando o Estado te disser uma coisa, que você tem que obedecer porque foi estabelecido por meio de leis, que existe uma legislação humana dando poderio para que lhe faça obedecer o que eles pediram a fazer. E agora onde fica o assim diz o Senhor, se ele estiver contrariando? Imagine você, quando a sua igreja se levantar e der uma ordem, também por meio de concílios, e quando tiverem unido ao Estado nas suas legislações, e agora aquela ordem que eles derem, ou aquela lei que fizerem, estiver contrariando, assim diz o Senhor, olha a enrascada que vocês estão. Não, mas Deus entende. Eu vou desobedecer o Senhor agora, mas depois eu obedeço. O raciocínio satânico. Quem quer ser fiel no muito, tem que primeiro ser fiel no pouco. Se eu nego a Jesus Cristo agora, depois eu vou negar do mesmo jeito se eu não mudar de ideia. Se eu não passo nas pequenas provas, como passaria nas grandes? Essas pequenas provas nos preparam para as maiores que virão. Os pequenos problemas que nós temos hoje é para nos deixar mais fortalecidos para os maiores problemas que estão à nossa frente. Então, o assim diz o Senhor deve estar acima do que diz o governo e acima do que diz a igreja. Porque a coroa de Cristo, ele é rei. E a coroa dele deve ser erguida acima de todos os diademas, acima de todos os reis da terra. Quem não faz isso vai ter problema com Deus. E quem não fizer a vontade dos governantes, seja ele religioso ou secular, vai ter problema também com eles. E aí, qual é o problema que nós vamos ter com quem? Ou se eles Tem um amigo aí? não, tá bom. Eles se encostam muito naquilo que diz assim: o criador ele é bondoso, ele vê tudo, ele não vai fazer isso comigo, com o povo dele, por exemplo. Assim, mas não lembra que ele também ele vai testar a sua fé, ele testa a confiança, né? Aí quando vem um sinal desse, por exemplo, que as igrejas vão, eu acredito que já estão aparelhadas com o sistema como todo, ela só falta mesmo só se declarar abertamente. Aí ele vai dizer, não, eu não vou guardar o sábado porque ele sabe que eu não posso guardar o sábado, não tenho dever e tal, porque aquilo ali era para os judeus no Antigo Testamento. E, então Jesus veio e aboliu tudo e agora é só amor. Aí onde se contradiz, né? Isso. Porque no tempo que o Salvador estava pregando essa mensagem, era justamente em cima do Velho Testamento, não existe o Novo ainda. O Novo veio para complementar. Então, assim, muita gente se apega a essa como é que diz? Esse entendimento, né? Que ele não vai fazer isso comigo porque ele é bondoso, ele conhece meu coração, ele conhece o coração de todo mundo. Então, ele não vai me
condenar porque eu obedeci o Estado e deixei de obedecer ele porque foi ele que voltou lá o presidente. Toda a autoridade foi construída por Deus. Aí você pega isso aqui, né? Exatamente. Sempre que ele bota lá, mas é para testar, para ver quem que tem coragem de seguir ele mesmo, acima de tudo, né? Como diz, ou não. Aí o povo só pega muito isso aí, né? Nessa mensagem que se passa nas igrejas, de que eu tenho que passar a mão em cima de mim e tal, não posso também falar uma palavra bem profunda, né, no conhecimento, porque senão os irmãos vão ficar com raiva, ou os irmãos vão ficar distantes, né? Porque eu prego mesmo a verdade, que a verdade tem que pregar e ela dói, ela é igual uma faca de dois gumes, corta dos dois lados. Mas muita gente passa a mão na cabeça do outro e não prega, porque não quer para pregar. E por isso que existem esses milhares de igrejas. Porque um não concordou com uma coisa, tocou no pecado dele, ele se levanta, faz uma igreja e tira aquele negócio. Não, isso aqui nós vamos deixar de fora. Isso aqui incomoda, nós vamos pregar só, né? Paz e amor. Eu estava assistindo um vídeo ontem, que o rapaz estava explicando que a igreja do... não sei o nome da igreja, mas é do R.R. Soares, e aí tem o outro, Edir Macedo. Começou pelo Edir Macedo, estava numa igreja, saiu, mas o R.R. Soares, aí fundou uma, aí brigaram, aí o R.R. Soares fundou outra, aí veio aquele morenão lá, fundou outro, que estava tudo junto, aí já veio outro que estava com ele, já fundou outro, então assim, acontece isso. Cada um quer fazer assim. Um questionamento aqui para todo mundo. A Bíblia diz que assim como nos tempos de Noé, será nos últimos dias, né? A pergunta é: só aqueles 8 que estavam dentro da arca tinham um coração bom? Ninguém no mundo fazia as boas ações? Só os 8 que estavam lá tinham um bom coração. Tinha muita gente que tinha bom coração. Também acredito que parentes dos que estavam na arca tinham um bom coração, mas que seguiam fielmente as palavras de Deus? Não. Então, por isso que a mesma Bíblia diz que assim como nos tempos de Noé, né, será na vida do Senhor. É como se dissesse assim: o pai fulano de tal, ele não bebe, ele não fuma, ele não tem vício, é gente boa demais, não é crente, mas o caráter dele se eleva acima dos que se dizem cristãos. Não seria isso o suficiente? Qual é a base dele? É um homem de bom caráter, mas sem base. Existe uma estrutura montada em quê? Na rocha? Ou nele mesmo, ou em algum ensinamento que não... Ele não pegou da palavra, mas ele achou que ser um cara que gosta de fazer o bem, faz, e de repente alguém diz isso aí, o Senhor vai botar dentro da arca. Não é assim também, né? É isso que muitos aqui já viram, né? Principalmente nos filmes da Rede Globo, das demais emissoras, que mostra o cidadão de bem, quando morre, ele imediatamente sobe. Aí aquele que o filme mostra que ele é o vilão, vai para o inferno. É o que a mídia prega e todo mundo sem a base cristã acredita. Não, eu não sou mal, eu sou malvado, não desejo mal a ninguém, nunca fiz mal para ninguém. Então, no lugar... Qual o fundamento da palavra? 1 Coríntios capítulo 13, chamado de capítulo do amor, né? Como o fundamento é a palavra de Deus, o que lá bem no início ali logo, para saber quem tem amor, que ele começa dizendo? 1 Coríntios 13, confirme aí.
que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, nada serei. Verso 2. E ainda que eu tivesse o dom de profecia e entendesse todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tivesse tamanha fé, de maneiras que eu pudesse remover os montes, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Continue. E ainda que eu distribuísse todos os meus bens para Fazer o bem. alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Então, tá bom aí. Então veja só. Uma pessoa boa deu tudo que possui na vida para as pessoas porque quis fazer o bem. Se não tiver amor, nada será. E quem é amor? Deus é amor. Hoje as pessoas querem dizer que amor é outra coisa, né? Mas o amor, aí é Deus. Então eu posso dar os bens, eu posso até morrer por outro. Se não for por Jesus Cristo, não vale de nada. É amor. Então, dando a nossa continuação com essa base, que é a palavra de Deus, que a fé vem pelo ouvir ela, nós vamos ver aqui, na continuação, após elevar aí a palavra de Deus acima de todos os diademas terrenos, vamos falar aqui de um sinal que é maior do que todos os milagres. Alguém diz assim, para fazer um milagre é sinal de que a pessoa realmente tem o poder de Deus. Nem sempre, né? Mas como aquele sinal que é maior do que todos os milagres, que é a firme confiança no assim diz o Senhor. Olha isso aqui, irmãos. Você já fez algum milagre? Você diz, não. Mas você tem um sinal maior do que todos os milagres. Se você está firme na confiança na palavra de Deus. Era um sinal que não podia ser controvertido. Aquele sinal que é maior do que todos os milagres não podia ser controvertido, não pode ser controvertido. Esse sinal que é maior de todos os milagres é a fé e confiança na palavra de Deus. No assim diz o Senhor. Você pode ser o maior milagroso na face da terra, mas na hora do assim diz o Senhor, e assim diz o Estado, e assim diz a igreja, você deixa de lado o assim diz o Senhor, você não fez foi nada. Milagre algum, porque o milagre maior é o crer na palavra de Deus. O cristão meio quando é estudante ensino do mundo, para ser crente ou não crente, ele está totalmente perdido, né, irmão? Muitas vezes, o tempo de Noé, igual o irmão falou, o tempo de Noé, muitos estavam esperando um sinal. Nós sabemos naquele tempo de Noé não chovia. E Noé pregou, acho que, a vida dele nos barcos construídos. Só que quando eles vão decidir já foi tarde demais, porque não foi Noé que fechou a porta, né? E sim Cristo do lado de fora. Então, ou seja, as pessoas perderam, decidiram já não sei quando a porta está se fechar. Hoje a porta da graça não está aberta. E muitas pessoas estão esperando um sinal, Deus está mostrando através dessa palavra, no sim, e você está deixando o último tempo e quando chegaria tarde demais já. Observe só. O sinal maior do que todos os milagres é acreditar na palavra de Deus. Esse maior milagre que a pessoa pode ter, que é a confiança na palavra de Deus.
Olha essas palavras, moço. Satanás também quer operar os seus milagres. Ele é hábil e opera de várias maneiras. E os meios que ele usa são meios diferentes uns do outro. O Senhor Ele quer que você conheça a palavra de Deus. O diabo não quer que você conheça, não. Ele inventa qualquer artifício. Ele bota uma pessoa no teu caminho para tu não escapar. Ele toca no irmão ali para puxar uma conversa paralela. Ele bota uma desculpa na cabeça de alguém para não ouvir. Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Satanás, ele emprega todo artifício possível que ele tem à disposição para impedir homens de obter conhecimento da Bíblia. Vamos embora estudar. Os irmãos estão estudando à tarde. Vai desenhar. Eu estudo lá na minha casa. Não, mas o que Satanás tem a ver com isso? Nada, né? Desconfie. Pois os claros ensinos desta, ou seja, os claros ensinos da palavra de Deus que Ele quer nos ensinar, põe a descoberto os seus enganos. Olha o que Ele não quer, pode saber. Ele tem muitos enganos. E os enganos sutis que ele usa para que as pessoas não alcancem o conhecimento para a libertação, muitas das vezes é bem sucedido. Porque ele tem miríades e miríades de anjos à sua disposição para trabalhar em seu favor. E assim os enganos vêm acontecendo, porque as pessoas não querem buscar o conhecimento. Se estivesse buscando conhecimento, não seriam enganados. E o Senhor diz assim: não deixei que ninguém os engane. Como não deixa se eles não querem ler a Bíblia para se precaver? Ele está dizendo: não deixe ninguém nos engane, para os que examinam as Escrituras. Imagina se não estão examinando. Como é que não vão ser enganados? É por isso que o Senhor vai permitir a operação do erro. É por isso que o Senhor vai deixar, permitir que se opere o erro nas mentes delas. Porque elas não quiseram o conhecimento. O coração endurece. Endurece. Eu sempre falo com que a gente não precisa ser especialista em tudo. Porque às vezes a pessoa fala assim: o pastor fez a teologia, o médico estudou a medicina. Só que hoje, como outrora, né, e sempre existiu, aquele texto, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, infelizmente, as pessoas estudam também, mas para enganar, por causa de dinheiro. Então, o amor ao dinheiro corrompe o coração da pessoa e ela vai ali, vou citar um exemplo, farmácia hoje em dia. Né? A gente vê muito nutricionista, biólogo, médico, falando coisas e com certa autoridade que são contrárias
aos ensinos bíblicos e a própria medicina real e verdadeira, por causa de dinheiro. Mas como é que eu vou saber que o que ele está falando é verdade ou mentira? Eu tendo conhecimento. Não preciso me formar em medicina, não, mas preciso saber o mínimo para não ser enganado. Na meditação matinal, Maranata, Senhor vem na página 204, conforme vocês estão vendo aí na tela, Satanás ele está preparando os seus enganos. Ele sempre enganou, sempre vem enganando e sempre vai enganar. Mas especificamente para essa reta final, assim, como você está mencionando aí, o inimigo ele tem a sua sutileza, né? E como a gente comentou no descanso passado, que ele matava, né? Antigamente ele matava. Aí ele viu que não estava dando certo, ele foi trabalhar mais. mudou a tática, né? Isso, mudou a tática, né? Se infiltrou. Se infiltrou. Hoje a religião está infiltrada, isso aí. É que a gente percebe que nas grandes, nas pequenas, ela tem um chamado, os componentes, é a prosperidade. Enquanto deixou de lado a sede da salvação, mas é prosperidade. Eu vou lá naquela igreja, Pagar dinheiro, para melhorar de vida. Isso, melhorar de vida. O pastor lá pega uma palavra bonita, boa demais, aí diz que vai ter isso, vai ter aquilo, vou ter minha casa amanhã, que sabe que a casa um dia, que tudo sempre foi Não toca nos pecados de ninguém, né? Vai pensando no dinheiro e não em Deus. então, aí levou a manada. É gente demais, entendeu? Nesse local. Através da prosperidade. Eu vejo ali um templo ali que tem ali no mercadinho ali, moço, ali na Getúlio Vargas, assim, 2 quarteirão é carro para todo lado, transporte, sabe? Então assim, aí quando veio um colega meu assim, não, eu estou lá naquela igreja, estava assim, lá é cheio, né? Mas também lá é um galpão, não sei se alguém dos irmãos aqui conhece, lá é um galpãozão para um quarteirão. Aí, então assim, eu tinha uma colega minha que ela ia para lá e levava o cartão de crédito. Lá é bom porque já tem a maquininha, entendeu? Era assim, ela falava mesmo, era farmacêutica. Exagero, dois irmãos levaram o cartão. Ela leva o cartão. Então eu levo o cartão, porque na hora que eu dar a oferta, eu já dou no meu cartão. Era assim. Na verdade, O Pix é melhor, né? só comentando um pouquinho o que o irmão está falando aqui. Satanás, no início, né, ele pregava a destruição daqueles que seguiam a palavra de Deus. Mas ele percebeu que quanto ele mais matava, mais aparecia, mais matava, mais aparecia. Por quê? Porque as outras pessoas estavam vendo que ele estava perseguindo pessoas que não faziam mal a ninguém, apenas pregavam a palavra bíblica. Então ele mudou de conceito. Isso foi o que ele disse. Então, se eu mato e aparece mais, então eu vou me infiltrar como se fosse um vírus. Vou colocar sementes dentro das igrejas que comecem aos poucos a perverter os ensinamentos bíblicos e confundir. E na confusão eu posso separar e dividir as igrejas. As igrejas estavam um pouco em baixa, né? Muitos não estavam conseguindo adeptos. E o que veio de umas décadas atrás para cá? Que alguns pastores criaram a ideia de, rapaz, olha, uma coisa que atrai muita pessoa é pregar que se ele vir para a igreja, ele vai melhorar de vida, ele vai ganhar dinheiro. Então se criou o que se chama hoje a teoria da prosperidade. Então vários pastores pregam em diversas igrejas. Se você procurar a igreja, você vai ter prosperidade, teus negócios vão melhorar. Teus problemas vão acabar. Também, mas na verdade o principal é o financeiro, né? Que, como o irmão disse ali, né? Que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. É o financeiro e a cura das doenças. Então, na verdade, a cura das doenças, se você tiver dinheiro, ajuda, né? Quem tiver dinheiro sabe que vai em um hospital mais caro. Mas Você... cara e quer ser curada por Cristo. Aí vai para essa igreja,
É porque vai você ser pobre, vai no socorrão para ver o que acontece. Onde é que você vai ficar? E você tendo um dinheiro e podendo pagar à vista, o médico que está descansando, ele sai do plantão dele e vem lhe atender. Né? Então, se prega a teoria da prosperidade porque em virtude das facilidades que o dinheiro traz. E cai em cima justamente dos males aí que o irmão comentou na Bíblia, que a Bíblia diz que o mal de todo mundo hoje está relacionado à cobiça do dinheiro, ambição. Só complementando, dizer que nós não estamos dizendo que dinheiro é errado, a gente ter dinheiro, né? Agora levar esse dogma para dentro das igrejas que é um dinheiro lícito, é legal. É legal. Porque a gente vê que os patriarcas tudo falam que era rico, né? Tem, né? Dinheiro não é ruim não, né? Abraão mesmo comprou a caverna. Seja lícito, né? Abraão mesmo comprou a caverna cara e na vista ali, ó. Então, Como é que Noé construiu a arca? Não foi de graça. Ali não foi voluntário, porque se fosse tudo voluntário ali, estava todo mundo dentro da arca. Ali foi pago. Eu li um estudo dizendo que ali foi pago, não era uma pessoa bem de condição e pagou para que muitos também ajudassem a construir a arca. Então, voltando ao texto aqui de Maranata, nós sabemos que Satanás ele sempre preparou engano para o povo de Deus desde o princípio, mas nesta última campanha vai ser diferente. Ele vai acochar mais um pouco. E isso contra o próprio povo de Deus, para que esse povo de Deus não compreenda que é ele. Sendo que Satanás vai estar trabalhando em seus planos maléficos nessa última campanha, mas sutilmente, para que o povo de Deus não desconfie que ele está nisso. Só que ele vai usar muito essa parte do espiritismo. O espiritismo moderno já adentrou nas igrejas de forma com força mesmo. O espiritismo. E as pessoas não percebem que esse espiritismo é satânico. É porque é sério, acho que dentro da igreja não tem. Aí tem um ditado que o povo diz assim, né? Isso é certo às vezes. Tem um ditado que diz assim, se você não pode vencer eles, junte-se a eles. Porque o inimigo são eles. E essas incursões, essas invertidas de Satanás através do espiritismo dentro das próprias igrejas será desmascarado. Mas quem vai desmascarar? Os que examinam as escrituras. Mas o próprio Satanás vai estar trabalhando por meio do espiritismo. A principal representante é universal, né? Que só fala disso aí, né? Para, se possível, enganar os eleitos. E que eles não percebam que esse trabalho está sendo feito por Satanás. Homens de fé. Homens de oração. Eles serão constrangidos. A quê? A sair com zelo santo. Fazendo o quê, irmãos? Declarando as palavras que Deus lhes dá. Se é para desmascarar, e foi Deus que disse que é para desmascarar, eles vão desmascarar. Tudo será desmascarado. Tudo será desmascarado. O que esses homens têm feito às escondidas vai ser revelado na luz. Falando em língua, Marcelo, é espiritismo também. Da mesma forma de espiritismo. São assuntos espiritualistas. Coisas estranhas.
Mas hoje, se a gente falar de outras igrejas, vai até para cadeia. E o povo dele não correu risco. Botaram irmão para poder falar de língua também, não. Irmão que, rapaz, eu tô não sei quanto tempo e não consigo falar em língua. Todo mundo falando em língua, mas eu vou dar um jeito de falar em língua. Esse povo aí que nosso jeito aí de pregar a palavra, eles pensam que falar em língua é falar enrolado, negócio lá. Que na verdade distorce, né? Que Paulo está explicando que era para falar em língua, mas a língua de cada pessoa que estava vindo. Né? Tinha que ter que nós chamamos de intérprete, né? Para poder falar que todo mundo entendesse naquele local onde eles estavam. Exato. Aí o povo inventava uma barabarada, não sei o que, e aí cada um. E são subtilezas. O outro fala que ninguém entende. Então, o que ele está pregando ali afinal? E para pregar não é para os outros entenderem? Irmão, estou lembrado aí quando Jesus estava na sepultado, né? Aí que os soldados estavam lá para guardar ele. Quando o anjo chegou, nenhum soldado teve vigor próprio, né? Ele caiu e foi para o terra. Depois que os sacerdotes souberam que teve essa manifestação, esse grande poder, e os sacerdotes foram e pagaram ele para eles inventar que tinha sido os discípulos que tinham levado o corpo de Jesus. E aí depois de todo eles tentando remendar, né? Que era o discípulo que tinha levado o corpo de Jesus. Aí Jesus vai e aparece para eles, e ainda outro bocado apareceu dizendo que ele ressuscitou. Então o inimigo, por mais que ele tente camuflar a situação, quanto mais ele tenta camuflar a coisa, mais aí é que fica claro. Quando eles pagaram os soldados para dizer que foram os discípulos que roubaram o corpo, aí Jesus aparece ressuscitado e mais pessoas ressuscitadas. Então, quanto mais ele tenta magnetizar a situação, aí é que fica esclarecido e ele fica desmascarado. Até hoje essa mentira repercute, né? Ter pago para mentirem que o corpo foi roubado, o povo lá não acredita, o povo Israel não acredita. Exato. Testemunho Seleto, volume 3, na página 275, em conformidade com Isaías 8:20, a lei e o testemunho, se ele não falar de acordo com Isaías 8:20, não tem verdade. E para nós não decair da verdade, é necessário mantermos examinando a Escritura, até ficar o que lá está escrito acerca de Cristo. E nós temos uma grande vantagem, para honra e glória de Deus. Temos que seguir as orientações dadas por meio do Espírito Santo. A própria Igreja Adventista do Dia, uma grande maioria já não crê mais no Espírito de Profecia como sendo digno de confiança. Até para falar de Ellen White, ele não fala mais que ela é uma profetisa. Diz que é uma escritora norte-americana. Porque estão escondendo a identidade. Se envergonham. E nós temos que seguir as orientações dadas por meio dos escritos que ela escreveu. Se assim fizermos, isto nos guardará de aceitar fortes enganos. Tem engano de todo tipo. Tem uns mais fortes que outros. Mesmo esses mais fortes enganos, se nós examinarmos a Escritura, acompanhando, seguindo as orientações que o Espírito de Profecia nos orienta, diz que nós não vamos ser enganados. O povo de Deus não. Pode ser outro, qualquer povo ser enganado, menos o povo de Deus. Deus nos falou por sua palavra. Se Ele falou por sua palavra, então estaremos seguros
crendo em seus profetas. Os homens eles poderão até apresentar um ardil de Satanás após outro ardil. Satanás pode até querer procurar desviar as almas da verdade. Mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e que Ele, o Senhor, tem dado a ela uma mensagem vinda de sua parte, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nesses últimos dias. Estou falando desse nosso tempo, desses últimos dias que virão logo mais, onde vão fazer decretos, impondo leis, exigindo do povo de Deus coisas que vão colocar eles contra o assim diz o Senhor. Leis que vão proibir comprar e vender, para fazer com que o povo de Deus seja enganado de qualquer forma. Mas eles não serão enganados. Quando diz assim, se possível é porque não é. Porque diz assim, se possível, enganaria se possível, mas não vai ser possível enganar os próprios eleitos. Se possível, aí você deixa aberto, né? Que possa ser possível. No último momento, Que possa ser possível. Agora, os escolhidos, não é possível que eles sejam enganados. É escolhido. Os que já estão no livro, Os que já estão lá, não tem como mais eles mexer. Aqueles cuja fé não está firmada ou não está firmemente estabelecida, o que significa firmemente estabelecida? Aqueles que têm uma fé que não é na palavra de Deus não está firmemente estabelecida. Não criei porque o irmão disse, não porque eu criei porque eu vi o pastor pregando. Não, isso aí não é estabelecido e nem é firme. Isso não é rocha. rocha a palavra. Rocha é a palavra, rocha é Cristo. Então aquele cuja fé não está estabelecida e firmemente em Cristo e sobre a sua palavra serão enganados. Aqui está dizendo quem são os que vão ser enganados, irmãos. Todos que não tiverem firmeza, firmado na palavra de Deus, estabelecido nela, serão enganados. E os que não estão estabelecidos na palavra de Deus não querem nem saber dos escritos da irmã White. O problema, Marcelo, é que alguns estão com o coração tão endurecido, pensam que eles estão nesse meio, mas não estão. Eles pensam que sabem a verdade, mas não sabem. Eu vi a conversa de dois pastores, um adventista e outro lá de outra denominação. O cara imprensando o pastor adventista por causa de Ellen White. Eu vi fraqueza no pastor adventista, não vou mentir. O cara escorregava, tentava explicar, e tem que ser direto para esse cara. A palavra de Deus não já diz isso aí que ela diz, então tá bom. Mas quem foi a White? Ellen White foi uma mulher norte-americana, isso de uma igreja quando teve um grande movimento em 1840. Ela era da Batista, é? Ela era Aí metodista. saiu do Adventista. Ela era metodista, aderiu ao movimento. Não existia igreja adventista sétimo dia. Ela é uma das fundadoras. Existia o movimento do advento. A igreja Porque a Bíblia já ensina tudo, né? Você Isso. tem que ler e saber compreender. Eu Aí, sei. no caso, vocês estão acreditando na profecia dela, é?
é que está na conformidade explicando os detalhes. Isso aqui, por exemplo, fé e obras, é dela. E o que é dela aqui, nós aprovamos e mostramos escrito na Bíblia. A pessoa fica sem sair. Se estiver fundamentado na Bíblia, Se for o Vasconcelos, se for o Remy, se for o Willis, se for o Edu, qualquer um falar. Está estabelecido na Bíblia, acabou-se, pronto. Eu posso falar até o que a jumenta falou. Acabou-se. Um que não é adventista, até que se entende que ela não crê nos escritos de Ellen White. Mas um adventista é um dia, paciência. Paciência. Um pastor querendo ser engolido por outro pastor. ele poderia esclarecer o seguinte, ele poderia esclarecer o seguinte, olha, eu como pastor da Adventista, eu tenho que defender ela, mas como eu estou num debate aqui sobre palavra, e muitos que estão do outro lado como telespectador não são adventistas, se eu falar da Ellen White, não vou acreditar, mas eu utilizo para explicar para quem está acompanhando que o fundamento das palavras de Ellen White estão baseadas e fundamentadas na Bíblia. Aí o outro pastor puxou o assunto do sábado. Sábado não é de Ellen White, rapaz. Bota isso na tua cabeça. Dizia, era claro para ele, na lata. E tem tanto texto na Bíblia. Às vezes, Marcelo, ele sentiu nervosismo, talvez não tivesse sentido Não das quis, na palavras. verdade, isso aqui ele não quis desagradar. Isso aqui é a verdade. Agora veja só. O cara imprensou. Não, porque os adventistas, eles não aceitam outra pessoa que não guarda o sábado. Ele diz lá na tua assembleia, aceita lá se não crê no falar a língua de vocês? Quem crê o contrário lá do tribulacionismo de vocês lá, crê o contrário de vocês, vocês vão aceitar como membro da igreja de vocês? Fica. Tem que ser direto, rapaz. É, Márcio. Esquece que a palavra de Deus diz que é sim, sim. Quer dizer que lá na igreja adventista só aceita se o membro se ele guardar o sábado. É claro que é. Tem negócio de ficar rodeando, tentando dar a resposta querendo agradar, não. É direto. Rapaz, para ser adventista tem que guardar o sábado, sim. Ah, mas não é obrigatório. Sim, mas o que a palavra de Deus diz? Seja quem for, seja da Assembleia, seja batista, seja católico, seja quem for. Sim, aonde é que encontra o sábado? Na Bíblia. Ah, porque a Ellen White fala do sábado. Sim, a Bíblia fala. E aí? Vai contra a Bíblia? De sinal. Fecha a boca dele logo, deixa esse negócio de ficar negócio de tentando dar resposta para agradar, não. É igual às vezes o pastor Rodrigo Silva, né? Às vezes ele fala querendo agradar É o e dia. acaba desvirtuando do que ele é. Está sendo falado é do dia. Ah, então foi dele, né? Não estou dizendo o nome porque para evitar. Na Bíblia, a Bíblia tem vários profetas. As pessoas questionam a Ellen White. Ah, Ellen White não é profetisa, não é uma profeta. A Bíblia tem vários profetas. Tem os profetas canônicos e tem os não canônicos. Tem profeta na Bíblia que tem livros dele. Vários profetas. E tem outros profetas que não tem livro deles também na Bíblia. Mas nem por isso ele deixa de ser um profeta. Ele é profeta. Entendeu? Aí as pessoas ficam questionando. Ah, mas Ellen White não está na Bíblia. E aqueles profetas que não estão na Bíblia também? E não tem nenhum livro dele lá na Bíblia. Mas ele, nem por isso, ele deixa de ser um profeta de Deus. Ele é um profeta. Ele foi um profeta. Outro pastor de outra denominação vai e questiona o mesmo pastor. Então Não para ele. botaram foi na parede. Não para ele, nesse foi outra entrevista com outro pastor. Outro pastor lá dizendo, queimando o pastor adventista, dizendo que ele não tinha conhecimento nenhum de Bíblia.
desprezou, botou ele lá embaixo. Eu digo, um cara desse não sabe nem o que está dizendo. Ele levou para a questão pessoal. Porque dizer que o pastor Rodrigo Silva, por exemplo, não tem conhecimento de Bíblia é um sacana. Isso é levar para o lado pessoal. Era para ter rebatido na hora. Mas não diz para ele. Está dando entrevista para outras. Então nós temos hoje que ser direto. Nós vamos receber pancada de qualquer jeito. É a verdade. Doe quem doer. Se alguém quiser ser liberto desse mundo aqui, tem que ser pela verdade. Não, mas eu vou deixar para fazer assim, só em tal tempo. Vai só adiar o problema. Resolve o problema logo. Quer ser liberto, se liberta logo. Vou deixar quando sair lei dominical, eu vou me libertar. Vai nada. Vai para o cativeiro. Irmão. A gente pode até citar nessa questão de que exista talvez um certo preconceito em relação a Ellen G. White, porque quem é mais atacada nesses debates de TV, essas coisas de TV. Porém, as pessoas se baseiam também em coisas, por exemplo, subir de joelhos, andar de joelhos tantos metros, baseado em profeta quem? Mas aí a pessoa vai lá e acredita, mas é baseado em profeta quem? O embolar de línguas, como o irmão já falou aí. A pessoa acredita, mas é baseado em profeta quem? Porque se for estudar a fundo na Bíblia, não tem nenhum profeta que fale a respeito disso. O profeta quem? Eu não creio em Ellen porque ela é falsa profetisa, mas eu creio em, por exemplo, fui pregar sobre o sábado para um amigo meu, sem citar escritos de Ellen White. Fui falar só Bíblia. Falamos lá, conversamos sobre o sábado, ele me perguntou, a gente conversou. E aí depois eu descobri que ele foi buscar um livro de um pastor pentecostal, e esse livro tinha lá como tema 10 razões para não guardar o sábado. Então esse pastor é profeta quem? Para ele seguir o que esse pastor escreveu para rebater o sábado. Ao invés de ele mesmo e ter por ele estudar a Bíblia, ele foi pegar o livro de um profeta quem? Para rebater. Então, as pessoas às vezes têm um certo preconceito com a Ellen G. White, que ela foi falsa profetisa, só que elas se baseiam também por coisas que não estão na Bíblia. Então eu quero saber qual é a lógica. Marcelo, um fato importante. Um fato importante para se colocar é que em nenhum momento o principal personagem da Bíblia ele disse que o sábado foi abolido. Inclusive ele disse que ele não veio para mudar a lei, abolir a lei. Ele disse que veio para cumprir. Em nenhum momento ele disse, porque se ele quisesse dizer, olha, o sábado está abolido. Em nenhum momento ele disse isso. O principal, alguém tem dúvida que Jesus Cristo é o principal personagem da Bíblia? Não. Por exemplo, com base aqui na pergunta que o Mário questionou aqui, e levando para a questão Ellen White, criticada por outros pastores, esses mesmos pastores que criticam, eles escrevem livros como, por exemplo, aí vamos botar assim, 10 razões para não guardar o sábado. E influenciar a igreja inteira para seguir eles com essa tese. Nós temos 10 razões para não guardar o sábado. Base em quê? Eu falo aqui. Base em quê?
no livro dele. Ah, mas Ellen White, esse livro aí, sim, mas compara o livro de Ellen White com a Bíblia e compara o dele com a Bíblia, para ver quem é que está certo. Quais as razões? Né? Aposentou. Aposentou. Não acompanhei mais não, mas... Não, até agora... Não. Aí, os livros desses pastores valem para a igreja deles. Não quer dizer que a igreja de Retiro não pode ter ninguém falando de nada. Eu posso fazer um livro, está lá. Aí no mar de vossa céu. Cabe cada um analisar por si mesmo a palavra de Deus. Está de acordo, aceito. Não está, rejeito. Natanael Rinaldo, 10 razões para não avançar. É um livro, né? Vai ver a igreja dele, ainda acredita igual a ele. Por quê? Porque ele leu o livro dele. Eu não posso ler o livro dele, não. Porque o outro pastor não quer, porque quer que eu só leia a Bíblia. A minha regra de fé é a Bíblia só. Mas não me impede de eu ler o livro de Ellen White, eu leio o dele próprio aqui, não. Eu leio o de Ellen White e leio o dele aqui, mas a comparação é a mesma, é a Bíblia. Se o dele passar e o de Ellen White passar, eu aceito os dois. Mas se o de Ellen White passar e o dele não passar, o dele eu rejeito. Que certamente será rejeitado. Dizer que há razões para não guardar o sábado. Quem não quer desobedecer, há razões dele para desobedecer. Primeiramente eu nem leio. Se eu quiser beber cachaça, existem razões para beber cachaça. Tem gente que posta textos. Eu me zanguei. Posta textos, não pode. A razão é que eu me zanguei, Olha a cabeça. chutei o pau da barraca, saí da crença e bebi uma cachaçada. E aí, há razões. E essas razões estão na conformidade com a palavra de Deus? Não pronto. Tenho 10 razões para não guardar o sábado. Talvez tu tenha até mais. Engraçado é que não tem uma Bíblia que não fala do sábado, né? Agora, para Deus existem essas razões que sejam justificáveis? Se tivesse alguma técnica. Não conheço nenhuma. Eu conheço as razões para guardar. Que Jesus guardou. Irmão, perto assim, Um sinal. é o que o povo, assim, eu vejo assim, as pessoas que quando falam do sábado, para eles, Se transforma. Né? ele acha que é um peso, nas costas para guardar o sábado, porque você vai se prender de algumas coisas que no sábado a gente não deve fazer, né? Tipo o negócio, ficar à vontade, assim, a parte que eu entendo, né? Guardar o sábado. Que aquilo ali é voltado pelo Criador naquele dia, né? E aí as pessoas querem a regalia do sábado como se fosse os outros dias comuns. Né? Já tem 6 dias, mas não se conforma com 6. Ele quer o 7º do Senhor. Aí eles falam assim, não, aí eu guardo domingo. Mas como que eu guardo domingo? Eu vou para tal lugar, vou fazer isso, eu negocio, eu recebo ligação, faço isso, também, então não está falando. Eles trabalham, né? Nem que dá. A empresa fechada. Exato. Então isso aí não é guardar. Não. Aí você tem que ter uma obediência naquele dia. Ali eu herdei aquele dia. Então a gente tem que estar voltado para as coisas dele naquele dia. Não sem guardar. Embora Satanás está trabalhando nas suas subtilezas de tal forma para essa última campanha, ele fazer uma lei para que o povo guarde. Guarde domingo. Olha aqui, isso aqui. Atentem bem para isso aqui, irmãos. Isso aqui é um dos últimos enganos de Satanás. Vocês já estão vendo isso acontecendo nas igrejas. Vocês vão ver isso acontecendo na igreja adventista também. Ele correr atrás de milagres. Vocês já viram aqui qual é o maior milagre. O fundamento e a firmeza no assim diz o Senhor. O inimigo, Satanás, está se preparando para enganar o mundo inteiro. Não é só uma banda do mundo, não. É o mundo inteiro. Por meio do seu poder operador de milagres.
Vamos adentrar um pouquinho aqui para nós atentar bem as subtilezas. Estes sinais seguirão os que crerem. Aos que crerem na palavra de Deus, têm o firme fundamento, não assim diz o Senhor, também vão fazer sinais, não vão? E todos que fizerem milagre, aqueles que estudaram, examinaram as Escrituras superficialmente, eles vão achar que todos sinais de Deus, não é? Vocês acham que eles vão achar que sinais, maravilhas é do diabo? Porque eles sabem que está escrito que expulsar demônios, falar novas línguas, aquela língua embaralhada deles, não. Fazer milagres, isso vão acompanhar os fiéis. Eles vão pegar nas serpentes, se for o caso. Não pegar voluntariamente e querer mostrar que tem fé. Não é isso aí não. É que nem Paulo fez lá. Ó. Pegou uns garranchos lá e tinha uma serpente no meio. Tem gente aí que vai botar a mão no meio do corpo para ser morto. Tentar a Deus, aí é morto. Se não fizer isso, é querer ser morto. Pegarão na serpente, se beberão alguma coisa mortífera, algum veneno, não é porque vão beber porque quer para provar para ninguém nada mais. Se alguém der, o Senhor pode livrar também do poder venenoso. E isso não acontecerá mal algum. Dano algum acontecerá com esses que têm fé, que estão fundamentados. E porão as mãos sobre os enfermos e os... Isso é o que, irmãos? Milagres. Curarão os doentes por imposição de mão. O Senhor te abençoe e te dê a tua cura, te dê a tua saúde de volta. O povo de Deus vão receber esse poder do alto, porque todo o poder foi dado para Jesus Cristo nos céus e na terra, e esse poder, diz a irmã White, que está à nossa disposição. O poder de curar está na mão dele. Se eu pedir, eu tiver na palavra dele, tiver firme, fundamentado nela, eu posso pedir e ele vai me dar. Agora, a maneira por que Cristo trabalhava era pregar a palavra. Esta é a maneira também como nós devemos fazer. Pregar a... Se um dia tiver alguém doente diante da tua frente, diante de ti, e tu sentir pelo Espírito deve impor a mão e pedir a cura dela, ela será curada. Então o trabalho de Cristo, a maneira que ele fazia, era pregar a palavra de Deus, aliviar o sofrimento por obras miraculosas de cura. Então ele ia lá e punha a mão e curava mesmo. Agora o que Ellen White disse, irmãos? Porém, no entanto, estou instruída de que não podemos agora trabalhar dessa maneira. Por quê? Porque Satanás vai exercer seu poder pela operação dos milagres. Já está. Só que a Bíblia diz, né? Sinais e prodígios de mentira. Isso. Ah, mas eu não creio nessas palavras de Ellen White, não, né? Na verdade, Marcelo, talvez também ela também se refira à propagação dos milagres dentro das igrejas, né? É isso? Toda igreja pregando milagre, vai alguém lá com o demônio no corpo. É porque essa é a filosofia das igrejas hoje. É milagres e prosperidade. Mas muita coisa daqueles milagres são, se não, a maioria mentiras. A maioria mentira. Não, a maioria mentiras. E outra coisa, e os milagres só fazem dentro das igrejas.
E Cristo não, Cristo ele curava dentro das igrejas e em qualquer lugar que ele estivesse. Era no templo e fora do templo. Olha o que ele vai dizer, irmãos. Por que hoje não é o tempo? Os servos de Deus hoje não poderiam trabalhar mediante milagres, pois espúrias ou falsas obras de cura, pretendendo ser divinas, serão operadas. E o que está lá em 2 Tessalonicenses capítulo 2, do versículo 8 em diante? É exatamente isso que está acontecendo nas igrejas. Irmão, na verdade, com relação à questão de fazer o milagre dentro da igreja ou não, infelizmente hoje a maldade, se você pagar, vai ser feito tanto dentro quanto fora, né? Independente disso. A questão que se fala é se realmente for obra de Deus, né? Sem criticar, irmão. Só mas colocar, se pagar, como é o que acontece hoje, a gente observa em várias situações, muitos são pagos para simular que está acontecendo milagres. Então, se for pago ou não, dentro da igreja ou fora. Eu faço uma pergunta: por que os pastores e líderes hoje querem fazer milagres só dentro das igrejas? Por que eles não fazem na rua? Na verdade, dentro da igreja chama mais atenção. Jesus Cristo fazia só dentro de templo, dentro de sinagoga? Tem tanta gente nos hospitais. E por que eles não copiam Cristo? É porque ele ia pregando e curando. Porque na verdade, fora das igrejas, não vão estar lá os membros da igreja para. Na verdade, me deixam desconfiados de que é falsa cura. Se você chegar dentro do hospital com alguém doente, você não tem o que inventar ali. A não ser que você acerte com alguém para passar mal e ir lá para o hospital, que eu não duvido também nada no futuro, né? No futuro vai acontecer muitas coisas. Então já estamos terminando, o horário já deu. O povo de Deus, ele não encontrará, o povo de Deus não encontrará a sua segurança na operação de milagres. Por quê? Porque Satanás vai estar imitando os milagres que forem operados. Lembra de Moisés? Conhece a cobra? A vara se transformou na cobra. Os magos fizeram o mesmo. Só que a cobra de Moisés comeu a cobra dos outros. Agora, Marcelo, naquela época era uma magia poderosa, viu? Para transformar um pedaço daquele cajado em cobra. Um engano bem sutil, Eu né? acho que hoje, nem hoje eles fazem isso. É ilusão. É questão ilusória, é só na Não, vista. mas é porque a Bíblia diz que a serpente que Moisés colocou lá engoliu essas cobras, né? Sim, na verdade, Ou embora. seja, elas eram como se fossem reais. Agora nós vamos concluir com esse texto exatamente. É por isso que nós devemos ter atenção, né? Esses milagres daqui para frente vão acontecer absurdamente. Esse texto é por isso que nós citamos aqui já duas vezes, esse aqui pela terceira, Isaías 8, verso 20. A lei e o testemunho está aí para nos dar a segurança para não cairmos nessas coisas. Por exemplo, o povo de Deus é encaminhado às Santas Escrituras como a salvaguarda contra a influência dos falsos ensinadores e contra o poder ilusório dos espíritos das trevas. Então está aí, ok? A palavra de Deus nos resguardará desses poderes ilusórios, mentirosos, que ilude, que engana. E quem tem a palavra de Deus será resguardado, protegido e não serão enganados. Essa é a minha oração nessa manhã, sábado. Tem uma pessoa que faz uma promessa com santo. Aí ele disse que foi curado. Então podemos usar também, né? Mas ele fez a promessa, aí ele disse que foi curado. Ele tomou remédio também. Certamente
Certamente o santo a que ele se referiu, certamente esse santo não curou ele. De certa forma, só existe uma cura verdadeira. A cura falsa diante de Deus não é válida. Para honra e glória a Deus, louco. Tem um amigo aí, ó. Amém? Então é necessário que a gente entenda o que diz a Bíblia, né? Que diz a Bíblia, livro sagrado, para o fiel eis a questão. Ensinamentos de homens são falhos, que diz de Deus o livro então? Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos guardemos todos, breve Jesus iremos ver. Poucos ponderam estes ensinos, querem fugir de a lei guardar. Outros pretendem, quanto ao descanso, ter o poder de o revogar. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos guardemos todos, breve Jesus iremos ver. Ao vir o Mestre, há de saudar-vos, vós que pisais a sua lei, há de ele achar-vos justificados, ó meditar e responder. Que diz a Bíblia, poucos dirão. Que diz a Bíblia, cumpre saber. Seus mandamentos guardemos todos, breve Jesus